E aí, pessoal? Voltamos! Voltamos com mais um vídeo aqui, compartilhando um pouquinho sobre a nossa vida. E esse vídeo, na verdade, nós estamos gravando porque foi um dos vídeos mais pedidos nos nossos comentários, né? Tivemos 2 grandes pedidos, não tô brincando. A gente teve alguns pedidos e o pessoal estava nos pedindo, gravem um vídeo falando sobre dicas de livros cristãos, né? Aí a gente começou a ver que a gente teria 50 mil livros pra falar que... Muitas dicas. Que seria legal de ler. Mas daí nós resolvemos criar uma... Como é que diz? Como é que é aquela palavra? Um critério para escolher os livros. Isso. Então a gente Senão vocês vão ficar nos assistindo 3 horas de vídeos com várias dicas. Isso aí. Então a gente escolheu 5 livros que mais marcaram a nossa vida nos últimos anos. É o nosso top 5 aí dos últimos anos. Isso, mas é top 5 dela e top 5 meu. Então pra são vocês são top 10 livros que marcaram a nossa vida. Conta difícil. É isso aí. É muito bom ler livros cristãos, é muito bom se edificar e se encher de experiências de outros homens, mulheres de Deus, do que eles escreveram, testemunhos, palavras. Mas assim, antes da gente falar sobre os livros que nos marcaram, nós queremos só ressaltar que esse livro aqui é insubstituível. Então assim, ele é o top 1 disparado, nada pode substituir a leitura da palavra. É muito importante desenvolver essa intimidade de ouvir a vontade de Deus através da leitura das Escrituras, da palavra de Deus, que ela é útil para qualquer situação, ela é viva e eficaz. Então assim, antes da gente entrar nos livros, só ressaltar que a palavra de Deus nunca pode ser substituída por qualquer outro livro. Eu não sei qual que eu começo. Começa com esse aqui. Esse? Pode ser. Tá. E eu vou começar falando sobre esse livro, o título dele é Conhecer Jesus é Tudo, então tipo, o título já diz muita coisa. O autor é Alejandro Bulhão, não sei pronunciar direito, meu espanhol não é bom, mas eu acho que é isso aí. Depois a gente podia deixar o link de onde encontrar cada um desses livros. Ou se não, comenta ali embaixo que a gente dá um jeito de conseguir indicar onde vende cada um deles. Nós não temos uma livraria virtual, não estamos vendendo esses livros, apesar de ser uma boa ideia, mas não estamos vendendo esses livros, a gente quer realmente repartir porque eles nos marcaram. Então antes que comece um monte de gente perguntando como é que faz para achar eles, de repente comenta ali embaixo que a gente dá um jeito de ajudar vocês a encontrar. Ajuda bastante. Mas esse livro ele é muito, muito, muito bom e muito prático. Ele realmente marcou a nossa vida com o Senhor. A gente até acabou estudando ele junto com os discípulos aqui em casa. Compramos um para cada um do grupo, para que todo mundo lesse esse livro. E o mais legal dele, eu acho que se desse para resumir assim, é a maneira que ele expõe a nossa vida prática com Cristo de uma forma muito simples e objetiva, assim. Ele tira aquela distância de Deus sem tirar o temor, né, de andar com Deus, mas ele tira aquela distância de Deus que habita lá nos céus e que é intocável e traz para um Deus muito real, muito prático, muito dia a dia, né. De novo, sem perder o temor que nós temos em relação a Deus. Mas ele é muito bom, acho que por causa disso. E uma boa dica é para novos convertidos também, né? Pessoas iniciando na fé. Também é um livro muito bom, porque ele é muito simples de entender, com muitos exemplos. Então esse livro dos top 5 dela, mas se eu pudesse botar 6, também entraria no meu livro. O meu primeiro livro que eu gostaria de falar aqui se chama Jesus Cristo é o Senhor. Eu só tô aqui com a versão em inglês dele, porque eu não sei onde está a minha versão em português, então uma boa dica é faça uma listinha de para quem você emprestou os livros, de onde eles estão, porque... E se você estiver com Jesus esse aqui também, que a gente não sabe para quem emprestou. Se você está com esse nosso livro, esse daqui é do Mike e da Thaís, por favor, nos devolva. Eu amo esse livro. Tem até uma dedicatória para mim, então é meu mesmo. Fácil de achar, escrevi uma dedicatória para ela. Mas assim, esse livro aqui, Jesus Cristo é o Senhor, é o título em português, ele é de um pastor da Argentina chamado Jorge Michian, um pastor muito querido, já esteve aqui em Porto Alegre várias vezes ministrando. E esse livro foi muito importante, principalmente na minha adolescência, no início da minha conversão de verdade, que já compartilhei em outro vídeo, porque, por incrível que pareça, é tão simples essa verdade, mas enquanto eu estava lendo, ela caiu com uma revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Cara, ele não é apenas o salvador da minha vida, o que é extremamente importante e essencial, mas ele também é o Senhor da minha vida, ou seja, ele é o Kyrios. A palavra Kyrios, né, do original, significa máxima, indiscutível autoridade, dono soberano. Então ele agora manda na minha vida, ele é o meu Senhor. Então esse aqui entra é o meu primeiro aqui dos top 5 livros. Tu viu que o Davi acordou? Eu vi que o Davi acordou. Voltando então, meu segundo livro, mas não tá na ordem de... Nem os meus, não tá na ordem. De tipo de preferência.
Mas esse aqui se chama A Esperança que Temos, é do Evangevaldo Farias de Souza, é um presbítero lá de Salvador. E esse livro nós lemos na Lua de Mel, lembra? É verdade. Uhum. E foi muito, muito, muito bom. A gente mega indica esse livro. Também estudamos ele com um grupo. E esse livro, de forma geral, ele fala sobre a gente ter a nossa esperança renovada e não deixar a nossa esperança, a nossa alegria baseado nas coisas aqui da Terra, mas se focando no que é eterno, né? Aí é difícil falar pouco dos livros. O Dani mandou eu falar pouco, mas é muito difícil. Mas enfim, o livro fala sobre isso, Leio. Lê esse trechinho de trás aqui, rapidinho. Tipo, só essa frase é muito boa. Deus se fez carne e habitou entre nós. Vestiu-se de nossa humanidade para nos mergulhar em sua eternidade. Meu Deus, isso aqui já dá muita vontade de ler o livro. É muito bom, recomendamos muito. Isso aí, vai pro teu. Próximo livro, ele se chama Movido pela Eternidade e também... vai ficar outro com título internacional, né? Vocês que não estão entendendo nada, isso aqui está em sueco, na verdade, mas esse livro tem em português sim, e o nosso está emprestado também. Vocês viram que isso é um padrão que se repete, né? Devolvo, por favor. Por favor, devolvam. Mas Movido pela Eternidade, do John Bevere, um livro excelente, que também marcou muito quando eu tinha lá pelos 18 anos, porque ele fala sobre termos o foco da nossa vida nas coisas eternas, naquilo que é eterno, nossa recompensa é eterna. Então, ele fala muito sobre nós investirmos o nosso tempo aqui na Terra, mas com esse foco na eternidade, não investindo o tempo aqui na Terra nas coisas que são passageiras, né? Então, esse livro indico muito, e por sinal, esse autor, eu gosto muito, John Bevere, tem quase uma estante inteira de vários livros dele, então eu recomendo muito esse autor, e esse livro é muito bom, Movido pela Eternidade. O próximo que eu vou falar, seguindo o autor, então, também é do John Bevere, ou John Bevere, como algumas pessoas falam, mas eu não sei qual é o certo. O título do livro é Debaixo das Suas Asas e fala sobre autoridade espiritual. Esse livro eu ganhei dos meus discipuladores na época, uma mega indireta. Obrigada, Samir e Lu, eu amei ler esse livro. Eu já li esse livro 3 vezes e eu acho que já tá até na hora de eu ler de novo, que faz algumas semanas que eu acho que o senhor tá me mandando ler ele. E fala sobre autoridade espiritual e, mais do que isso, assim, ele traz uma renovação da nossa mente em relação a esse assunto. Porque hoje em dia, acho que a gente tá com uma visão muito, muito errada, assim, do que é autoridade. Uhum. E, enfim, ele renova a nossa mente sobre isso e traz muito sobre o que a palavra fala sobre autoridade. É muito, muito, muito bom. Pra esposa, pra filho, pra todo mundo. Vale muito a pena ler. Meu próximo livro também é de um dos autores meus preferidos, que até tem um livro que se chama Autoridade Espiritual, que é o Atmani, mas o livro que eu vou recomendar hoje se chama A Vida que Vence, do Atmani. Esse cara aqui tem vários livros, na verdade ele escreveu poucos, né? Se eu não me engano ele escreveu só um, aquela é uma série de livros chamado O Homem Espiritual, mas ele tem vários livros que foram escritos com base nas ministrações, nas pregações dele, e esse livro aqui, A Vida que Vence, mudou literalmente a minha forma de enxergar a fé. De como enxergar a fé de uma forma prática, no dia a dia, e foi realmente uma transformação na minha forma de enxergar a vida diária com Cristo e o que é, na prática, o viver pela fé. Então esse livro eu recomendo muito, e esse autor também recomendo muito, ele tem o conteúdo difícil de ler. Tem o conteúdo um pouco mais denso, os livros dele normalmente são mais densos, mais profundos, assim, mas recomendo demais, e esse livro em especial marcou minha vida. Super indico. O outro se chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração, do Mahesh... Leia a continuação. Eu não sei pronunciar, não sei como é que deve falar. Chavda? Não sei como pronunciar, nem sei que língua é essa. Mas o livro é muito bom. É muito bom. Eu realmente li esse livro em uma tarde, e não por causa do tamanho, mas por causa do conteúdo. Uhum. Eu lembro que a gente estava indo falar sobre jejum e oração num encontro de adolescentes que a gente tinha na época, e eu, vou ler esse livro essa semana e tal, não sei o quê. Eu comecei a ler ele no início da tarde e terminei ele no mesmo dia, de tão incrível que ele é. Ele traz uma visão que eu nunca li em nenhum outro livro sobre jejum e oração. É incrível mesmo, leiam. E tu sai depois da leitura com uma vontade gigantesca de praticar essas duas disciplinas espirituais que realmente são chave na vida de um discípulo. Mudou a minha caminhada com o Senhor. Todos aqui, né, a ideia foi essa, mas esse aqui mudou a minha caminhada no Senhor em relação ao jejum e oração. Acho que até principalmente do jejum, né, porque da oração tem mais livros, a gente tá mais acostumado a falar sobre, e do jejum não tanto, então... E não é só ensino, isso que eu achei legal, porque depois eu vou falar sobre isso, mas ele não traz só ensino, ele traz também testemunhos de vida em relação a períodos de jejum na vida dele, então é incrível. Muito bom mesmo.
Próximo livro que eu queria recomendar, ele se chama O Serviço dos Santos, que ele é de um dos presbíteros aqui de Porto Alegre, da nossa congregação, João Nelson, mais conhecido como Tio João, né? Nós te amamos muito, tio. Esse livro eu já li muitas vezes também, muitas vezes eu li ele, porque o foco dele é sobre discipulado, evangelização e igreja nas casas. Cara, mais prático impossível. É muito prático, é um livro muito prático, o Serviço dos Santos. Esses 3 assuntos são indispensáveis na vida da igreja, na nossa vida como discípulos. Então, assim, é um livro que eu recomendo muito, muito mesmo. E ele fala sobre, né, o serviço dos santos, de que, baseado ali em Efésios 4, que a igreja cresce quando cada um dos santos, cada um dos discípulos está realizando a sua função. Então, esse livro é muito bom, mudou muito a minha forma de enxergar o corpo e como o corpo deve cooperar, né? Então, assim, recomendo muito esse livro do tio João. Muito obrigado por ter escrito. O outro que eu queria compartilhar com vocês é sobre testemunho. É um livro que eu amo, porque eu amo livro de testemunhos. Até tô atrás de um novo pra ler. Se tu tem alguma coisa pra me indicar, por favor, comenta aqui embaixo. Mas eu não sei onde tá também. Eu até liguei pra minha mãe pra saber se tava lá e ela também disse que não sabe onde é que tá. Mas os guris aí da edição, Enzo, por favor, vai colocar aqui a capinha dele, aqui, a capinha do livro. Mas o nome do livro é Atrevi-me a chamar-lhe de pai. É a história de uma muçulmana que vai se convertendo através da leitura da Bíblia. É incrível, é um livro... eu não sei em que ano que se passa, mas tipo, é muito, muito antigo assim, a história. E é um livro que foi escrito pela própria mulher, assim, então é muito legal. Ela vai narrando muito a... Deixa eu ler melhor aqui que eu vou explicar melhor, pode ser. O livro Atrevi-me a chamar-lhe de pai é a história verídica de uma muçulmana, que eu não me atrevo a falar o nome dela, que repentina e dramaticamente sofre uma transformação completa ao encontrar-se com Deus por intermédio da leitura da Bíblia. E, enfim... daria pra ler tudo aqui, esse livro é muito bom. Mas fala sobre a história dessa mulher muçulmana que através da leitura da Bíblia e através da comunhão dela com o Espírito Santo vai conhecendo a Deus. É tão incrível que a maneira que ela se batiza acaba sendo na banheira do quarto dela e Deus fala pra ela sobre o batismo, o que significa o batismo, e ela se batiza sozinha na banheira do quarto. E nisso ela começa a ser perseguida e ela vai abrindo mão de tudo pra poder caminhar com Deus. Eu não sei, eu amo esse livro. Por isso eu mega indico ele. É uma história linda de conversão. Por favor, leiam. Eu falei isso em todos os livros, por favor, leiam. Mas por favor, leiam também. O meu último livro que eu queria recomendar aqui, também seguindo a linha de testemunhos, se chama Heróis da Fé. Cara, ficou bem organizado, né? Testemunhos de um bebê. Ficou legal, né? Ficou. E nem foi planejado, né? Essa é a unidade. Mas assim, esse livro, cara, Heróis da Fé, muito bom mesmo. Imagina assim, Hebreus 11 começa a falar ali daqueles heróis da fé, fala de Abraão, fala de Moisés, de Davi, daqueles caras, e aí, claro, termina a Bíblia ali, e depois nós tivemos ao longo da história da igreja vários outros homens de Deus que foram extremamente usados por ele, e esse livro aqui, ele traz um resumo sobre a vida de vários desses homens. Então deixa eu citar alguns aqui para vocês. Claro, ele não é uma bibliografia completa sobre cada um deles, mas ele fala assim, fala sobre Lutero, fala sobre Jonathan Edwards, fala sobre Wesley, fala sobre George Whitefield. Cara, vários deles, isso assim, tu não tem noção de quem são esses caras, Charles leia igual. Se tu não conhece, é verdade. Se tu não conhece, precisa conhecer, porque são homens de Deus que foram usados para restaurar princípios, valores e práticas da igreja ao longo da nossa história, e a vida deles realmente é uma grande inspiração, sabe? Eu, assim, cada capítulo fala sobre um deles, e eu saía da leitura do capítulo assim, quebrado, vendo, cara, olha só o nível de dedicação, de empenho desses homens para conhecerem o Senhor e de investirem tempo para a extensão do reino de Deus. Uma coisa também. Claro. E o mais legal é que a parte que mais narra a força deles e quando eles mais faziam coisas e mais tinham intimidade com Deus era quando eles eram muito novos. Então, para jovens em específico, assim, teve uns que vai contando e ele fez isso e fez aquilo, e Deus fez isso e fez aquilo, e depois fala, e ele tinha 22, 23. Ou o cara morreu com menos de 30, entende? Então, é assim, muito bom, recomendo muito, é uma injeção de fé mesmo, principalmente porque fala sobre a rotina desses caras e sobre as disciplinas espirituais, né, no dia a dia, de mergulhar na palavra, de estudo, de oração, de jejum, de proclamação, tudo isso era muito intenso na vida deles. Até me lembro de uma frase do vô Erasmo, um dos pastores aqui de Porto Alegre, que ele fala que leva tempo
tempo e esforço ser um homem de Deus. E nesse livro, em cada capítulo, tu vê o investimento desses homens de tempo, de esforço, né? E como Deus usava a vida deles, principalmente também através da oração. Cara, tu via uma prática constante, intensa e muito tempo. Esses caras acordavam de madrugada para ter horas de oração. Então, um deles diz, inclusive, que assim, ó, quanto mais atarefado era o dia dele, mais tempo ele investia em oração. Olha só, às vezes para nós é o contrário, né? A gente, tem muita coisa, não conseguia orar tanto. Mas não, então assim, ó, são vidas de homens que mudaram a história da igreja e vão te abençoar muito. Isso aí. E sem dúvida a gente tinha mais 1 trilhão de livros para repartir com vocês. A gente pode até fazer uma outra edição de dicas de livro, assim, de repente até por assuntos mesmo eu tinha dado essa dica. Então a gente tem livros sim sobre o Espírito Santo que a gente já leu e que é muito bom, livros sobre oração, livros sobre fé. Então, livros para mulheres, tem vários assim que eu li esses anos e que realmente tem transformado a minha maneira de enxergar o Senhor e de caminhar com Ele. Então a gente pode sim voltar com esse tipo de vídeo. Se vocês quiserem, comentem aí, que daí a gente sabe que vocês curtem isso. É isso aí. Não deixe também de comentar aqui algum livro que marcou a tua vida, né? De testemunho, por favor. De testemunho pra Thierry também, que ela tá procurando um próximo. Não deixe de comentar aqui, que vai abençoar muitas pessoas. E eu me lembrei agora de um ponto importante. Talvez se você não tem essa prática de ler livros cristãos para ser edificado, né? Tem uma outra dica, ou talvez se você tenha, né? A outra dica que eu queria dar é, além de, claro, sempre priorizar a leitura da palavra, nunca priorizar um outro livro ao invés da palavra, mas a outra dica é também busque referência com alguém, com o seu pastor, com o seu líder, de quais livros ler. Não sai olhando pela internet por aí, achando um livro qualquer e começa a ler sem conhecer o autor, sem saber se aquele livro é realmente baseado na palavra, nas escrituras, ou é só a opinião do cara. Então isso é muito importante. Busque conselho, busque dica, orientação, para saber realmente o que você está lendo, porque são livros escritos por homens, claro, e não são a palavra que é infalível, a palavra que ela nós 100% confiamos, nos baseamos em tudo que está escrito nela. Esses livros nos edificam, nos animam, mas claro, nós precisamos de critério, e muito bom é ouvir as nossas autoridades, os teus pastores e líderes, para saber indicação de que livros ou que autores você pode ler. Então é isso aí. Esperamos que esse vídeo tenha abençoado e edificado a tua vida. Não esquece de curtir aí, de compartilhar e comentar também. Isso aí, amamos vocês. Beijo!